Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, querido Queiroz, olá, amigos e amigas, mais uma semana juntos com o Semear, rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe e que o nosso programa encontre o caminho do seu coração. É assim que iniciamos a edição 573 do programa Espírita Semear, agradecendo carinhosamente pela sua companhia. Vamos conferir o que temos para hoje? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 14, com o tema Movimentos Precursores. Reconcilia-te com teu adversário. Essa é a abordagem que Giselda Carneiro nos traz no quadro Boas Recordações. No Estudando o Livro dos Espíritos, Valquíria Araújo nos fala sobre as perturbações que sofremos após o desencarne. Você sabe qual o elemento formador do espírito? Vamos conferir o que nos diz Haroldo Dutra no estudo sobre a série O Espiritismo em sua expressão mais simples. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Movimentos precursores. E, se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Mateus capítulo 11, versículo 14. Na expressão "e, se quiserdes aceitar", é fato que o cristianismo é todo ele uma expressão do amor divino, sem nenhuma nota de coerção ou subjugação humana. O Cristo, ele faz um convite, não impõe nada. Assenta-se por coroamento de luz na lei e nos profetas, que representam os alicerces da obra redentora, como verificamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3, e no livro O Consolador, a questão 267. Compreensível assim que Jesus, o Senhor e Mestre, respeitasse o livre-arbítrio das criaturas que, segundo as próprias aquisições morais e de acordo com seus interesses dominantes, poderiam aceitar ou não as revelações da justiça, do amor e da caridade, operadas por aquele que governa espiritualmente, que exemplifica a mansuetude e a misericórdia, assinalando através de seus ensinos libertadores que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, versículo 13. O Cristo expõe seus objetivos. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. E isso porque a lei opera a ira, lei de causa e efeito, onde toda ação traz uma consequência para o indivíduo, para o ser em desenvolvimento, em progresso, restaurando assim todos os valores da vida universal através da consciência de cada um. Romanos capítulo 4, versículo 15 e primeira carta a Timóteo,
capítulo 1, dos versículos 8 a 10. E por fim a expressão: ele é o Elias que havia de vir. Elias, grande profeta hebreu que viveu ao tempo do rei Acabe em Israel, realizou grandes feitos espirituais, despertando o povo para o Deus único, mas submeteu à morte todos os profetas de Baal, comprometendo-se espiritualmente. A profecia de seu retorno por parte dos escribas, como está em Mateus capítulo 17, versículo 10, é confirmada por Jesus, e esse retorno objetiva restaurar todas as coisas. A Gênese capítulo 17, itens 33 e 34, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 10 e 11. Em verdade, João Batista simboliza a culminância de um processo de aprendizagem regido pela lei de causa e efeito, através da reencarnação. Mateus capítulo 11, versículo 10 e 11. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e versículo 16. E por isso a vinda de Elias como João Batista, confirmada por Jesus, é a consagração de um ciclo fecundo de despertar espiritual, como um símbolo para a humanidade, também em lutas evolutivas no rumo da evangelização, como podemos verificar para estudo em Mateus capítulo 3, versículo 3, no livro da obra kardeciana O Céu e o Inferno, parte 1, capítulo 7, item 33. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro, Honório Abreu, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, editora Itapuã. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de despertar, é tempo de semear. Boas recordações. Quadros que fizeram história no programa Espírita Semear. E agora com vocês, momento de reflexão com Giseuda Carneiro Arnaud. Que Jesus ilumine sempre as nossas vidas, a nossa caminhada aqui na Terra. Mais uma vez estamos aqui recordando mais um capítulo do Evangelho de Jesus para que possamos interiorizar estes ensinamentos e colocá-los na prática. Disse Jesus: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, esse ao ministro de justiça, e sejais metido na prisão, e daí não sairás enquanto não houveres pago o último ceitil. Aqui também, alegoricamente, Jesus transmite para nós esta lição de grande importância para não fazermos na terra inimigos, porque todos nós aqui estamos para fazermos amigos. Por isso ele inicia dizendo: reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estão na caminhada evolutiva, enquanto estamos convivendo com estes irmãos. Irmãos, não somente os da família consanguínea, mas os irmãos
da religião, os irmãos de caminhada, todas as pessoas, porque todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo. E ele mostra aqui a importância desta reconciliação. Não haver entre nós, seres humanos, essa inimizade. Por quê? Segundo Jesus, senão seremos entregues ao juiz. Quem é esse juiz? O juiz é a nossa consciência. Enquanto a nossa consciência nos acusar, nós teremos que voltar. E voltaremos justamente para esta reconciliação. Há uma colocação feita por Jesus: tereis como inimigos os da sua própria casa. Muitas vezes, os inimigos que nós fazemos na atualidade, nós vamos tê-los como filhos, ou marido e mulher, ou como irmãos, mas estão dentro da nossa casa. Justamente este retorno dentro da nossa casa é para que haja esta reconciliação. E foi justamente por causa da nossa consciência, que é o mais severo de todos os juízes, que nós voltamos para o perdão, para esta reconciliação. E aí o juiz nos entrega ao ministro de Justiça. Esse ministro de Justiça significa a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Esta lei foi pregada por Jesus muitas vezes. E aí, quando ele diz que o juiz nos entrega ao ministro de Justiça, mostra que retornaremos e iremos pagar aquilo que nós fizemos com aquela criatura. Essa inimizade, onde vibramos contra, onde desejamos o mal, onde até dizemos coisas negativas contra aquela pessoa, quando não deveríamos fazer nada disso. Então, voltamos, através desta lei de causa e efeito, para desfazer as coisas negativas que fizemos a outrem. Jesus afirmou isso a Pedro: quem mata pela espada, por ela perecerá, mostrando que o que nós fazemos aos outros, receberemos de volta. E aí, ele disse: não, seremos entregues ao ministro de Justiça e esse nos levará à prisão. A prisão a que ele fala não é cadeia pública, não. A prisão é a prisão do corpo. O corpo é a prisão para o espírito. Ficaremos aprisionados neste corpo e dali só sairemos quando nos quitarmos com esta lei de causa e efeito. Todos nós mergulhamos no corpo carnal para o aprendizado, para a nossa iluminação, para o nosso engrandecimento, fazermos o bem, sermos criaturas boas, seguindo justamente o exemplo dele, de Jesus, que nos ensinou a amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então, esta prisão dá ao espírito, que é o corpo de carne, a oportunidade de reconciliação, a oportunidade de fazer as pazes com os adversários, enquanto estamos na caminhada com eles, enquanto estamos nessa convivência. É necessário que haja essa harmonia, é necessário que haja esse respeito uns para com os outros. Esta lição foi nos transmitida por Jesus e, infelizmente, estamos sempre fazendo na terra inimigos em vez de fazermos amigos. Muita paz, que ele, Jesus, nos abençoe e nos dê forças para fazermos na terra estes amigos. Você está ouvindo o programa espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Me
de Deus, carinho, ternura e mansidão, uma canção de paz, de esperança, caridade, fé e perseverança, uma luz a iluminar o caminho de uma criança. Mãe querida, companheira, ajuda-nos a receber os pequeninos corações. Dá-nos a força do teu exemplo. Ó Mãe querida e companheira, 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 ó Mãe Quando a tristeza chegar e a lágrima apagar a luz dos olhos teus, quando a solidão te encontrar e o pranto sufocar, tua voz lembra de Deus. Busque o Pai em oração, recorda, meu irmão, a estrela a brilhar em meio à escuridão. Esqueça a sombra, busque a luz, aceite a tua cruz, sinta a consolação nos braços de Jesus. Vinde a mim, o que sofre será feliz, o que chora será feliz, quem me acolhe para sempre será feliz. Quando a tristeza chegar e a lágrima apagar a luz dos olhos teus, quando
chora será feliz, quem me acolhe para sempre será feliz. Vinde a mim, o que sofre será feliz, o que chora será feliz, quem me acolhe para sempre será feliz. Vinde a mim pra ser feliz, vinde a mim será feliz, vinde a mim para sempre será feliz. Não fiques assim, porque o dia findou, a beleza ainda existe, a ternura, o amor, também a madrugada tem encantos que vêm transformar o teu pranto no sorriso de alguém, no sorriso de alguém. A cura real vai além da razão, torna o amor sideral, faz de um canto canção e um sol matinal. Abre o teu coração, faz da alma um espelho que reflete emoção, e a vida final tem imenso valor. A riqueza mental traça metas de amor, e no brilho do teu olhar a certeza a sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. A cura real vai além da razão, torna o amor sideral, faz de um canto canção e um sol matinal. Abre o teu coração, faz da alma um espelho que reflete emoção, e a vida final tem imenso valor. A riqueza mental traça metas de amor, e no brilho do teu olhar a certeza a sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã e não precisa ser aqui. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. A cura real. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Meimei e Vinde a Mim, com Adriana Coelho, e A Cura Real, na voz de Ana Cláudia Bittencourt. É tempo de amor, é tempo de semear. Estudando o Livro dos Espíritos, com Valquíria Araújo.
amigos. Sou Valquíria Araújo. Hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre 3 questões de O Livro dos Espíritos, falando sobre a perturbação espiritual. Quando nossos seres amados desencarnam, questionamos em que situação eles se encontram. Perguntamos se eles têm condições de entenderem o que está acontecendo. E nós estamos preparados para esse momento? Questão 163 de O Livro dos Espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de ter deixado o corpo? Em outras palavras, quando desencarnamos, entendemos tudo o que está acontecendo conosco, temos noção das situações que estão desenrolando sobre os nossos olhos a partir daquele momento? Resposta dos Espíritos: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Meus amigos, imaginemos que nós, encarnados, passamos por um período longo de doença, com tratamento médico, internados num hospital. Recebemos alta depois de algum tempo. Como é o nosso comportamento perante a vida, perante as pessoas? A grande maioria afirma que são como extraterrestres naquele conglomerado. As coisas não possuem o mesmo valor e outras possuem mais valor do que dávamos antes. Algumas criaturas que nós conhecemos talvez não sejam tão importantes, mas para nós outras são mais importantes do que nunca. Então, esse estado de nos adaptarmos no pós-tratamento médico equivale, em uma parca ideia, o que seria a nossa perturbação diante deste novo momento, desta nova fase. Questão 164 nos indaga: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e na mesma duração para todas as pessoas? Já depreendemos o que os espíritos irão nos responder. Claro que não, amigos. Cada um de nós possuímos a nossa história, traçamos um aprendizado e, mais importante, vivenciamos este conhecimento durante a reencarnação. Então, seria de espantar acreditar que todos nós teríamos o mesmo processo de adaptação a esta nova fase. Os espíritos respondem desta maneira: não, depende da elevação de cada um. Quanto mais a criatura está purificada, ela mais fácil se reconhece neste novo momento de sua vida. Quanto mais carnal, e essa terminologia que os espíritos utilizam, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. De tanto carregarmos um fardo e termos como o mais importante de nossas vidas, iremos sentir falta deste fardo, mesmo sendo um fardo que carregávamos outrora. Por fim, a questão 165 nos faz uma pergunta importante. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre esta duração mais ou menos longa da perturbação?
E é interessante pensarmos sobre este questionamento, porque alguns acreditam que somente em conhecer sobre a imortalidade faz com que a criatura esteja numa condição diferenciada com relação ao desencarne. Mas não é assim. Os espíritos dizem que, sim, o conhecimento do espiritismo exerce uma influência importante, mas o que mais é importante, o que mais diferencia a nossa condição com relação às outras criaturas não é conhecer o espiritismo, mas vivenciá-lo. Por isso que eles destacam a prática do bem e a consciência pura. Isto sim, meus amigos, que nos candidata a uma condição melhor no pós-desenlace. Que possamos aprofundar o nosso conhecimento com relação a este importante capítulo da nossa história. Aprendendo, aprendendo e aprendendo. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. É necessário semear o bem e a esperança, mantendo a consciência em paz. E agora com vocês, mais um estudo espírita com Haroldo Dutra Dias. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse opúsculo extraordinário de Allan Kardec, que resume de maneira didática e simples, objetiva, direta, o ensino dos espíritos superiores. E no item 3, Kardec escreve: o espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós, é imaterial, porque não tem qualquer analogia com o que chamamos matéria. Pois bem, o que Kardec quer dizer com natureza íntima? Se nós hoje, a um aluno do ensino médio, fizéssemos a pergunta: qual a natureza íntima da água? Ele nos responderá de maneira simples. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O. Essa é a natureza íntima. A água é formada desses dois elementos em uma proporção muito bem definida. Mas se nós fizermos a pergunta: de que é feito o espírito? Qual é a natureza íntima do espírito? Kardec afirma de modo tranquilo: não sabemos. Não sabemos. Porque essa é uma questão transcendental. Ela diz respeito aos co-criadores em plano maior, no mais alto grau da hierarquia evolutiva. Isso é questão divina na sua essência. E, convenhamos, é de fato necessário sondar a natureza íntima dos espíritos? É essa uma cogitação útil para os seres humanos? Nós temos tantas mazelas, tantos problemas, tantas questões que precisam ser solucionadas de maneira positiva, de maneira segura. Então, basta-nos saber que os espíritos existem, que eles são uma força da natureza. Ao lado do elemento material, os espíritos são uma das forças da natureza, porque temos três: Deus, o espírito e a matéria. Assim, como força da natureza, nós só compreenderemos os fenômenos se acrescentarmos o elemento espiritual. Sem o elemento espiritual, sempre falta uma peça nesse quebra-cabeça e sempre a nossa solução será provisória, quando não pueril. Nós, de posse dessa certeza, podemos aprender com a doutrina espírita que esse princípio inteligente, que essa essência espiritual é responsável pela ordem, pela organização da matéria, pela inteligência. Mas sua natureza íntima nós não sabemos. Kardec, de uma maneira muito humilde e muito simples, diz assim: nós dizemos que eles são imateriais, por falta de analogia com toda a matéria que nós conhecemos. Seriam eles uma quintessência da matéria? Viria o elemento material e o elemento espiritual de uma mesma fonte? Escreverá Kardec na questão 27. Não
o sabemos. Sabemos apenas que esses dois elementos se apresentam de modo distinto e por isso lhes damos o nome de elemento material e elemento espiritual. Até o próximo episódio. O Semear te oferece uma pausa para pensar na vida todas as semanas, espalhando as sementes de amor na sua vida, espalhando as sementes de paz ao seu redor, espalhando as sementes de fé no seu dia a dia, espalhando as sementes de luz no seu caminho. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. É certo que a vida é infinda, divina é a essência do ser, e os sonhos não morrem não, se alinham noutra estação, florindo a cada renascer. Mas saiba que o tempo é sagrado e a chance de recomeçar é sopro consolador nas sendas da perfeição, a porta que irá redimir, libertar. Jesus seja a tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz. Não temas se a noite é sombria, que importa se chove lá fora, se tens a compreensão que a chama não se desfaz e a luz sempre em ti viverá, brilhará. Jesus seja a tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz. A caminho da luz.
Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz. Deixe o amor brotar, frutificar de vez. Que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Xalalaia, xalalaia. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas e voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz. Deixe o amor brotar, frutificar de vez. Que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Xalalaia, xalalaia. Pode ser feliz e enfim se libertar. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Ao amor em nós se revelar. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e da dor.
em vão que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com o sangue irmão, delírios da nossa ilusão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós, se revelará. Dorme, mas despertar. Não há como a gente negar. Saberemos caminhar, bem mais simples nos tornar. Um sorriso de flor da criança em botão, regando o jardim da razão. Se ouvir a voz da canção penetrando o coração, e os homens então viverão o valor de tudo que o mestre ensinou. Ouvimos nesse bloco as músicas A Caminho da Luz e Depende de Você, com João Vitor Ferreira, e Há uma Luz em Nós, na voz de Hércules Mota. Semeando a vida, o bem e o amor todas as semanas contigo. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
Na dica de leitura de hoje, temos o livro Evolução em Dois Mundos. É a 11ª obra da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, publicada no ano de 1958. Divide-se em 2 partes. A primeira relaciona as palavras do Cristo a conceitos como a existência do perispírito e corpo espiritual, fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, alimentação no plano espiritual e mecanismo da mente, entre outros. Já a segunda parte reúne perguntas e respostas sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e aborto, aliando conceitos científicos e evangélicos. O espírito André Luiz promove um estudo do processo evolutivo do ser e da alma nos 2 planos de nossa existência, o mundo material e o mundo espiritual, estabelecendo um desafio intelectual a todos que praticam e desejam conhecer a doutrina espírita. Então já sabe, aproveita a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Sapé, Paraíba, nós temos a Sociedade Espírita Sapeense 6, na rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, número 3000, Centro. As palestras públicas sempre aos sábados, 20 horas. E na cidade de Mataraca, Paraíba, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, no bairro Bom Jesus, ao lado da antena da internet. As reuniões públicas sempre aos sábados, 19h30 horas. Então, queridos amigos e ouvintes do programa Semear, estamos findando mais uma edição e chegamos ao momento da nossa reflexão semanal. Hoje a mensagem vem do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Encontro Marcado, e o título é O Modelo, o Cristo no Trabalho Cotidiano. Como estamos precisando disso? Ouçamos as palavras do benfeitor. As horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis? Efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos, nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, em meio a todos os desafios do reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através de teus olhos e saberás entendê-los em bases de inesperada sublimação. Se registras palavras injuriosas, deixa que Ele, o Divino Mestre, as escute em teus ouvidos e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Se deves falar em questões complexas, deixa que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás, sem dificuldade, a frase de compreensão e de bênção. Se ages sob qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excelso amigo te oriente as mãos no serviço e entrarás para logo no rendimento do bem. Se te diriges para lugares determinados hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer, deixa que Ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convenha à consciência tranquila. Resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer e provas a enfrentar solicitam meditação se nos propomos
atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor. E escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si sem pensar em si. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios, e seja qual for o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. É isso que eu sempre penso, ou melhor, tenho certeza. Jesus, caminho, verdade e vida, o modelo ideal para toda a humanidade. Reflitamos. Um beijo no coração, excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. E para lembrarmos dos exemplos máximos da vivência que o Cristo de Deus nos legou, trazemos hoje o que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que o nosso Mestre Jesus nos ensina é que o amor é transformador de nossas vidas. Que possamos exercitar todos os dias a semente do amor nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, que com certeza seremos mais felizes. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.